Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Fluminense. Eu sou Wallace e a gente vai fazer agora uma comparação técnica entre René e suas últimas versões e René e o Gabriel Fuentes. Então, se você gosta do René, comenta aqui o que você acha desse jogador que agora vai assumir a titularidade enquanto o Gabriel Fuentes está lesionado. Então vamos ao vídeo? Então vamos lá. O René tem uma incrível média de 7,34. Essa média é uma média muito boa. Me surpreende. Nos últimos 12 meses dele, ele teve um novembro excelente, 8,4. Janeiro, fevereiro e março, de regular para bom, 7,7, 7,1 e 7,2. Ele teve o mês de setembro bem abaixo da média e o mês de maio bem abaixo da média. Esses 2 meses aqui, ele teve lesão. E lá em abril do ano passado teve uma média boa também. E aí ele chegou aqui ao Fluminense no mês de janeiro, né, transferência, empréstimo, e atualmente ele tem uma média de 7,39. Essa média de 7,39, para você que entende, deve perceber que não corresponde ao que ele tem jogado. O mês de março dele é 7,2, abaixo do que o 7,39. Essa nota de 7,39 está alavancada porque ele teve um mês de janeiro bom, jogando pelo Inter, um mês de novembro muito bom, 8,4 jogando também pelo Inter. E aí a gente vai visualizar o que? Por que atualmente ele ainda não está jogando no mesmo nível para ter 8,4 ou 7,7 comparado ao que ele está fazendo, que ele já fez no ano passado. Então vamos lá. Comparando aqui os atributos dele, ele tem 43 de ataque, 48 de técnica, 60 de tática, 55 de criatividade, 72 de defesa. Ou seja, ele é um marcador, né? Ele ataca mal, 43 é muito ruim. Técnica, ele não é muito bom tecnicamente. Tática, ele se coloca bem no campo. Ele cria pouco, mas defende muito bem. Mas, apesar desses dados aqui, ele já foi melhor comparando ele com ele mesmo. No passado, ele tinha 39 de ataque e melhorou. Ele tinha 59 de criatividade e melhorou. Mas ele tinha 78 de defesa, ou seja, ele defendia melhor e agora a defesa dele está 72. Ele tinha melhor técnica e tinha melhor tática, ou seja, ele piorou em alguns aspectos e melhorou em outros. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Gabriel Fuentes, ele tem os atributos melhor do que o Fuentes, apesar de a gente observar que o futebol do Fuentes é melhor. O futebol do Fuentes tem 42 de ataque, né? 43 é maior. O Fuentes 51 de criatividade e o René tem 55. O Fuentes tem 63 de defesa, o René tem 72. O Fuentes tem 46 a 48 do René, 51 do Fuentes, 60 do René. Ou seja, olhando pelos atributos, o René é um melhor jogador do que o Gabriel Fuentes. Mas a gente tem percebido no campo que nem só de atributos a gente observa o comportamento de um jogador. Nos dados aqui das notas SofaScore, esse valor aqui está representando a temporada dele já pelo menos o Gabriel Fuentes, a temporada dele pelo Fluminense. E aí, se você observar, o Gabriel Fuentes, ele é um jogador muito mais vertical. Ele vai muito mais à linha de fundo e cobre muito mais a lateral defensiva. Já o René, ele é um jogador mais meio campista do que lateral. Isso, dependendo do jogo, não é bom. Dependendo do jogo, a gente precisa de um jogador mais agudo. O que era, por exemplo, necessário contra o Fla-Flu da final. A gente precisava de um jogador mais rápido e mais agudo até a linha de fundo, para sair um pouco daquela marcação do meio de campo. E foi justamente isso que o René entregou. O René entregou um jogador de meio campo. O Gabriel Fuentes tem condição de ficar no meio do campo? Sim. Mas ele é muito mais agudo do que o René é. Agora vamos às estatísticas, né, numéricas.
Minutos jogados são os mesmos praticamente, mas a quantidade de jogos de um em relação ao outro é praticamente o dobro do outro. Nenhum gol por nenhum deles dois. Nenhum finalização pro gol, mas aqui a gente tem um 0-3. A gente tem 3 assistências do Fuentes e nenhuma do René. Tudo bem que o René jogou em jogos onde o Fluminense não fez gol nenhum, então dificilmente teria assistência. Mas 3 assistências do Fuentes, ou seja, só no Campeonato Carioca o Fuentes já tem a mesma quantidade de assistências que o Diogo Barbosa em toda a passagem pelo Fluminense. Um acerto de 41% do Fuentes de bolas longas e 50% do René. Cruzamento, o René acerta mais cruzamento do que o Fuentes. E aqui é o ponto em que eu acho que o Fuentes precisa melhorar. Então, às vezes, o jogador ficar na reserva por um tempo lesionado, ficar observando o jogo, pode observar as próprias jogadas dele, pode ser bom, porque o Fuentes ele erra muito cruzamento. Incrivelmente, os que ele acerta, dá bom. Ele acertou um cruzamento que saiu o gol do Keno, ele acertou um cruzamento que saiu um gol do Germancano na Copa do Brasil. Então, ele só precisa aprender a calibrar mais o pé. Dribles sofridos. Apesar do René tem lá na técnica, lá nos atributos, maior defesa, ele tomou mais dribles em menos tempo de jogo do que o Fuentes. Cortou muito mais bolas e bloqueou muito mais chutes. Ou seja, ele no X1 o René não é muito bom, mas na hora de defender ele é bom. Então o René ele vai ser importante dependendo do jogo. Se a gente precisar ser agudo, se a gente precisar atacar muito mais, o René não vai ser esse cara. Dribles certos, Fuentes é melhor. Duelos ganhos no alto, melhor. Faltas dá um equilíbrio. Faltas sofridas, o René acabou sofrendo mais faltas. Eles têm pouca falta cada um. E aqui é um mapa mais da temporada diferente. Aqui a gente tem uma temporada do Fuentes pelo Carioca do Fluminense e aqui o René de 2024. O René do Inter de 2024 foi um René bom, né? Principalmente ali em novembro, como a gente já observou anteriormente nesse vídeo. Mesmo numa temporada muito maior, mesmo numa temporada em que ele foi bem médio e em alguns momentos bem acima da média, ele se concentrou muito no meio do campo e aí aqui ele foi mais profundo também. E aí, se ele conseguiu ter resultados bons atuando dessa forma, a gente precisa então aprender, e aí não é eu que tenho que fazer isso, é o Mano. Se o Mano vai ter que escalar ele, escala de uma forma que não obrigue ele a fazer coisa da qual ele não seja bom, vamos dizer assim. Se ele não vai até literalmente a linha de fundo, então faça com que ele consiga tocar a bola para quem vai até a linha de fundo. Por exemplo, o Keno vai muito à linha de fundo. Então coloca o Keno para jogar junto com ele. Né? Deixa o René mais para o meio, coloca o Keno para ir mais na linha de fundo, talvez tabelar. O Gabriel Fuentes seria esse cara de ir até a linha de fundo e um cara que é muito mais lateralizado, ou seja, o Gabriel Fuentes ele respeita muito mais a posição dele do que o René. Então, se o René ele vai muito mais pro meio, assim como fazia o Marcelo, por exemplo, talvez isso seja mais uma característica brasileira, se o jogador faz mais isso, então coloca algum jogador que ocupe esse espaço aqui em vez do René. O Canóbio ele vai lá, mas o Canóbio ele perde muita bola jogando lá naquele lugar. E aí, o René, pelo Inter, jogou apenas 15 jogos dos 38, mas ele teve uma lesão. Teve ali 2 meses de lesão, então não vai jogar tudo. Nenhum gol, nenhuma assistência em 15 jogos, muito poucos cruzamentos certos, mais bolas longas, ou seja, apesar dele ter tido um ano bom, ele não acertou cruzamento e não acertou nenhuma assistência. Ou seja, o René, ele é o cara para defender. Então, provavelmente vai ser ele que vai jogar no esquema do Mano, para defender e colocar alguém para ir para frente.
né? Drible sofrido 0.5, corte 1.8, chute bloqueado 0.3. Então a gente observa aqui que o René é um cara muito defensivo. Então a gente não vai poder esperar futebol agudo do René. Com o René vai ter que ser, se a gente jogar no 4-4-2, vai ter que ser aquele time em que, René, já que tu não vai atacar, segura. Time, se não der para ir pela direita, a gente vai para a esquerda, mas vamos focar as nossas jogadas pela direita. Canoab, você está pela esquerda, vai para o meio. Arias, você que está no meio, vai para a direita. Serna, você que está na direita, corre o máximo possível para a linha de fundo. Seria mais ou menos assim, porque a gente não pode esperar um futebol muito bem ofensivamente do René. Ele não tem assistências e ele não vai muito à linha de fundo, né? E aí, se a gente trouxer o René de 2023, que jogou contra a gente na Libertadores, inclusive aqui tá Libertadores, 10 jogos, 90 minutos de partida, ele tem uma assistência. A primeira assistência que a gente observou aí em Carioca, Brasileiro e Libertadores. Ele tem uma assistência nesse jogo todo, nesses jogos todos. Então, para a gente fechar esse vídeo, o técnico, ele não precisa ter as melhores peças, mas eu vou parafrasear o Ancelotti. É impossível a gente ter um jogador como o Vinícius Júnior, que é rápido, e não valorizar a velocidade dele. Então, se a gente tem um cara que defende bem, talvez ele seja um cara para fazer um 4-4-2, por exemplo, em que ele fica ali. Sai um lateral direito mais ofensivo e ele fica ali fechando com 3. E aí, ao invés da gente perder um defensor pro ataque, a gente fica com 3 na defesa, pega um desses volantes aqui, Martinelli ou Hércules, e joga ele mais pro ataque. Mas não podemos esperar um jogador ofensivo como o Lelê, ou como é o René. Sacou? Esse foi o vídeo do René. Eu gostaria de saber o que você acha dele. Eu ainda não tinha visto essas informações, então a partir de agora, a ofensividade dele é o que eu não espero. Eu até imaginava que ele poderia acertar algum cruzamento nesse jogo, mas vendo essas estatísticas agora, caiu por terra. Então, para quem quer um futebol mais ofensivo, o Fuentes vai ser melhor. Para quem precisar defender, o René vai ser melhor. Não necessariamente o Fuentes seja ruim na defesa, mas o René só é isso. A gente só pode esperar isso dele, um jogador defensivo. Então, galera, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.